Presidente, vamos iniciar ouvindo a sua avaliação do que foi o processo eleitoral deste ano. Olha, eu acho que foi, primeiro, um espetáculo fantástico. Milhões de pessoas, sempre com ordem. No primeiro turno houve algum probleminha nas máquinas, muito pouco. No segundo turno, nem isso. O pessoal muito disciplinado, muito pouca boca de urna. Uma eleição bonita. Uma eleição na qual os brasileiros tomaram suas decisões, né? Eu disse desde o início que a mim só cabia respeitar a vontade do povo brasileiro. E no segundo turno também, houve a mesma coisa. E vê-se o seguinte, primeiro é indiscutível, o Lula ganhou com uma boa margem de votos. Segundo, também é indiscutível que o Serra foi um candidato que se comportou à altura. Os dois, na verdade, os debates foram debates, houve pouco debate, na verdade, mas o comportamento foi um comportamento de gente séria. Não houve nenhuma diminuição do nível da campanha o tempo todo, etc, etc. Depois eu acho que o povo brasileiro, que é um povo sábio, na hora da votação para os governadores, equilibrou o jogo, não é isso? Então, partidos que perderam a eleição ganharam as eleições de governadores. O PSDB, que fez 7 governadores, o PMDB, o PFL e vários outros partidos, inclusive o PT e o PSB. Então, isso mostra que esse nosso povo, no fundo, ele sabe fazer o equilíbrio necessário. Um país como o Brasil, tão grande, tão diversificado, convém que esse país tenha sempre uma certa variedade, até mesmo essa alternância de que tanto se tem falado ultimamente. Eu acho que foi um espetáculo formidável. Presidente, boa noite. Esse processo eleitoral está concluído, o seu mandato está quase no fim. Que balanço o senhor faria, então, do seu governo? Perdão. O senhor escutou a pergunta? Não. Eu vou repetir. Esse processo eleitoral está concluído e o seu mandato está chegando ao fim. Eu gostaria que o senhor fizesse, então, um balanço do seu governo. Bom, vamos lá. O que é que nós fizemos no Brasil? Primeiro, que para mim sempre foi fundamental, garantir a democracia, a estabilidade democrática. Isso para mim é mais importante do que o aspecto econômico, onde nós também garantimos a estabilidade. Desde que eu fui ministro da Fazenda, que lutamos contra a inflação, os brasileiros esqueceram o que é a tragédia de uma inflação continuada e crescente. Isso foi importante, que permitiu organizar o Brasil. Nós tivemos que reestruturar a administração pública, o Estado brasileiro, e orientar esse Estado para uma ação mais direta na área social. Eu acho que isso tem importância equivalente à importância da estabilização da economia. Criamos programas na área da saúde, na área da educação, os resultados estão aí, eu não preciso repetir. E não preciso nem dizer, as Nações Unidas acabam de dar um prêmio a mim, que não é a mim, é o povo brasileiro, que nós conseguimos avançar nas áreas sociais de uma maneira bastante marcante. E em função disso, houve paz no Brasil. Mesmo as greves, que em outra época eram marcantes, toda hora greve, não existe mais isso. Há reivindicações, nós aprendemos a negociar, os sindicatos negociam, os patrões também, mesmo o setor público. Então eu acho que houve um período de calma, faltou muita coisa. Faltou continuar as reformas, infelizmente a oposição que foi feita ao meu governo foi muito dura, porque ela não se limitou a fazer oposição ao governo, fez oposição a coisas boas para o Brasil. Então a reforma da Previdência ficou paralisada, a reforma política engatinhou, e a tributária até que avançou algo, mas poderia ir muito mais. Isso vai ter que ser continuado. E também, dada a herança imensa de problemas sociais, por mais que se falta sempre muito. E é preciso fazer mais. Mas no conjunto eu diria que o que me deixa mais contente é que nós criamos um clima de concórdia, um clima de tranquilidade, democracia, que permitiu agora esse resultado que o mundo todo admira, como é que nós fomos capazes no Brasil de votar livremente e absorver uma oposição que foi tão dura, tão vigorosa, e hoje o governo está fazendo essa transição, abrindo as portas a tudo, nós não temos nada para esconder nessa matéria também. Diga. Presidente, já que o senhor falou em erros, o senhor acha que houve alguma falha, então, do próprio governo para não conseguir avançar nesses erros que o senhor destacou? Certamente. Os erros não são de um lado só. Naturalmente, o governo, em muitos momentos, podia ter forçado mais a comunicação, sobretudo, explicado por que precisa de reforma da Previdência. Passou a imagem que o presidente era contra a aposentadoria. Não é isso. O presidente quer que haja recursos para poder todos os brasileiros terem acesso àquilo que é necessário. Então, faltou uma ênfase maior nessas matérias. Em outros casos, eu podia ter tomado medidas antes das que tomei, mas eu devo dizer que eu tive que enfrentar 5 crises financeiras internacionais. Então, o crescimento econômico foi muito aquém do que eu gostaria. Né? É verdade que nós mudamos o sistema produtivo brasileiro, nós somos competitivos na indústria, nós exportamos, na agricultura, nunca se fez tanto na agricultura. Quando eu assumi o governo, havia dívidas pesadíssimas dos agricultores, isso foi negociado e hoje isso já não pesa mais. Isso foi possível, portanto, produzir 100 milhões de toneladas de grãos, contra 56
no começo da década. Mas houve alguns erros que nós podíamos ter melhorado. A despeito dos erros, o senhor desfilou aqui uma série de aspectos positivos do seu governo. No entanto, o candidato do seu partido, o candidato que o senhor apoiou, perdeu a eleição. O senhor acha que o eleitor brasileiro não reconheceu os aspectos positivos do seu governo no candidato que era do governo? Eu não sei julgar isso. Certamente, quando se vota um candidato que foi ministro e tal, obviamente o eleitor está dizendo, olha, o governo, vamos mudar, precisa refrescar. Né? Eu tenho que entender isso com humildade, com tranquilidade. Por outro lado, os debates não foram ao redor do que o governo fez ou deixou de fazer. Isso foi ao redor das promessas de uns e de outros, muito mais do que em termos de uma avaliação do governo. Mas o senhor não considera que o candidato José Serra, que era do seu partido, defendeu pouco o governo na campanha eleitoral? Eu não acho que... Eu não estou falando do aspecto da saúde, porque nesse, diversas vezes, ele teceu grandes elogios, mas no geral... Eu não queria, digamos, avaliar, porque eu preciso de, enfim, mais tempo para saber propriamente o que se podia ter sido diferente. Qual foi o ponto de partida, que foi o seguinte: olha, o povo quer mudança. Bom, então vamos apresentar quais são as mudanças que um novo candidato vai apresentar. Eu talvez pudesse dizer, o povo poderia querer continuar as mudanças, em vez de simplesmente criar novas mudanças. Por outro lado, é normal que nas campanhas eleitorais as promessas primem sobre tudo. Então os candidatos disputam o que vai fazer mais, o que é extremamente perigoso. Eu fui candidato algumas vezes e quando prometi coisas que não estavam no meu alcance, por exemplo, emprego, não consegui cumprir. O que eu prometi que estava no meu alcance, eu avancei bastante. Emprego depende da economia, não é o governo quem cria emprego. Então, a disputa entre os candidatos, quem cria mais emprego, é uma disputa que, a meu ver, desloca o eleitorado para questões que não são as que o governo pode realmente fazer. Presidente, o senhor falou em economia. Como é que o senhor recebeu a crítica do presidente eleito Lula de que toda essa crise atual do dólar não era por questões eleitorais, mas sim por uma política equivocada do seu governo? Uma política, no caso, uma política cambial, perdão. A política cambial do governo, ela mudou bastante. Lá no primeiro mandato, o câmbio não era fixo, mas se movia pouco. No segundo é flutuante. Todo mundo aplaude o câmbio flutuante, até mesmo o Lula agora. Todos são favoráveis ao câmbio flutuante. De modo que, às vezes, quando as pessoas falam no calor da campanha e fazem uma crítica, eu não tomo muito a sério, porque não estão embasados. Né? Eu não posso cobrar do Lula conhecimento de economia. Né? Nem é cabível que o presidente os tenha, não precisa ter. Agora, aquilo é crítica política, é crítica eleitoral, não é uma crítica consistente. Né? Eu olhando a televisão, vendo os programas, e meu Deus do céu, eu vou votar contra o governo, porque está tudo indo mal, está tudo muito ruim. E não é verdade. Né? Eu estou dizendo, a produção agrícola melhorou muito, a indústria modificou-se inteiramente, a educação melhorou, a saúde. Agora, claro que cada brasileiro falta tanto, e quando eu digo lá, a saúde melhorou, mas cada um concretamente diz, poxa, mas será que isso aqui é o bom? E certamente não é. É que vamos levar muito tempo para ter um Estado realmente de bem-estar social. Presidente, perdão, como é que o senhor recebeu a proposta do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva de combate à fome? Com muita tranquilidade, nós estamos combatendo. Há muito tempo que nós combatemos a fome. Aliás, essa matéria de fome, eu já declarei até uma vez, há uma certa confusão entre nível de renda e fome. Se faz uma mensuração do nível de renda, e diz, tem 22 milhões de brasileiros que estão abaixo de um certo nível, portanto são indigentes. E daí se conclui que passam fome. Podem passar ou não passar. Vou dar um exemplo. Nós temos 97% das nossas crianças nas escolas públicas, onde comem uma ou duas refeições. Bom, então aí é um programa de combate à fome. E se tem 97%, alcançou quase a totalidade, e dos mais pobres, que antes do meu governo, a maioria não, uma boa porcentagem ainda estava fora da escola. Esses programas são importantes, não foram criados por mim, não, vem de longe. Nós aperfeiçoamos, nós levamos para os municípios esses programas, né? Então, eu acho sempre que a questão da fome, que toca a todos nós no coração, mas tem sempre um certo risco de não se fazer demagogia com a fome. Mas é uma frustração sua, porque no seu discurso de posse, no primeiro mandato, o senhor prometeu erradicar a fome, varrer a fome do país e a miséria. Isso é uma frustração para o senhor? Certamente é uma frustração, mas eu tenho um consolo, é que melhorou. Os índices todos, inclusive os índices de nutrição, melhoraram. Digamos, o tamanho médio do brasileiro, que é um índice bom. A taxa de mortalidade infantil, que é outra questão importante que tem a ver com a condição de vida. Tudo isso melhorou.
né? Não chegou ao que nós queremos, por isso vai ser sempre assim, num contínuo, né? Mas eu acho que o que eu manifestei é o que o Lula manifestou, é uma intenção, eu quero acabar com a miséria no Brasil. Eu quero, você quer e o Lula quer. Vamos conseguir? Se nós continuarmos numa certa linha de seriedade, conseguiremos. E também temos que entender que no mundo de hoje não é o governo quem faz essas coisas. Tem que estimular a sociedade, as organizações não governamentais, as igrejas, no conjunto das ações, a comunidade ativa, as próprias comunidades têm que aprender a se movimentar melhor. Os programas que eu acabei, alguns sobre cesta básica, por quê? Havia roubalheira, prejudicava a plantação nas áreas mais pobres do Brasil. E nós mudamos esse sistema por outros sistemas que são mais efetivos, de dar instrumentos para a própria população poder se alimentar melhor. Presidente, eu vou pedir então que o senhor aguarde 1 minuto, nós vamos ao intervalo e em seguida voltaremos para a segunda parte dessa entrevista ao vivo aqui em Brasília. Até já. Vamos a falar ao vivo do Palácio da Alvorada em Brasília, onde estamos entrevistando neste momento o presidente Fernando Henrique Cardoso. Presidente, vamos falar um pouco agora de transição. Eu gostaria de ouvir do senhor o seguinte: o senhor vai governar até o dia 31 de dezembro ou a partir de agora toda e qualquer decisão mais relevante do governo vai passar por algum tipo de acordo com o futuro governo? Não, eu vou governar até o dia 31 de dezembro, eu tenho o meu mandato, o povo deu o mandato até esse período. Apenas algumas decisões que possam incidir sobre o novo mandato, eu devo, por lealdade, conversar. Mas nessa situação, digamos que o governo eleito do presidente Luiz Inácio Lula da Silva peça ao senhor alguma medida que o governo dele considere fundamental, mas da qual o senhor discorde. Eu não faço. Porque se eu discordo, tenho o meu julgamento sobre o Brasil, né? Eu não acho que vai acontecer essa situação. Mas se acontecer, eu vou seguir minha consciência e o mandato que eu tenho. Se for uma medida dessas que eu acho que são contrárias ao que eu penso que é bom para o Brasil. Mas eu espero que o presidente eleito não faça isso, né? Na verdade, não há necessidade disso. Nós vamos buscar muita convergência nessa matéria. Presidente Fernando Henrique, com a sua experiência de 8 anos de mandato, que aspectos do programa até agora apresentado pelo presidente ou das promessas apresentadas pelo presidente eleito Lula o senhor considera as mais difíceis de serem cumpridas? Bem, eu considero que não é que sejam difíceis, é que não estão sob o controle do governo. Por exemplo, a taxa de crescimento da economia depende da situação internacional. Então, dizer que vai crescer a X ou Y depende de fatores que não estão sob controle. Como consequência, o número de empregos a serem criados também não é possível ser definido. E nós criamos, a partir do Plano Real, uns 10 milhões de empregos. Mas o que perde? Por causa da mudança da economia. Então, essa ideia de quanto vai criar de emprego não vale muito se não souber o saldo líquido. Mas não está nas mãos do governo, não é? Eu acho que, portanto, esse tipo de vou acabar com a fome, como uma forma, enfim, de vontade, eu acho bom, eu também quero. Agora, como prática, depende de circunstâncias que escapam do governo. Como no Brasil se tem sempre a ideia de que é o governo, e se no governo é o presidente, é perigoso, no momento de euforia, o candidato apresentar muitas promessas, não é? Mas eu diria que, isso eu estou dizendo que vale para qualquer um, valeria para mim também. São processos que escapam do governo. O que o governo tem que fazer é, primeiro, continuar numa linha de austeridade, porque senão vem a inflação, e aí o povo paga. Segundo, de decência, tudo aberto, como nós estamos fazendo agora na transição, não temos nada para esconder. O senhor falou em inflação. Ontem o IGPM foi divulgado, 3,87%, o maior índice desde agosto, setembro de 94. O que é que está acontecendo com a inflação? Taxa do dólar. Como o dólar caiu já, e caiu bastante, o IGPM já caiu. Quer dizer, essas coisas são dados que podem impressionar o leigo. Subiu muito. Mas o governo existe para quê? Subiu, então vamos tomar medidas para evitar que continue. Mas o seu governo foi o governo da estabilidade. Assim, o senhor defendeu o seu governo ao longo de 8 anos. Isso. O senhor se sente ameaçado, ou o senhor sente que a economia nacional, neste momento, está ameaçada pela inflação novamente? Veja, não é que eu me sinto ameaçado, você corrigiu bem. Eu acho que a economia nacional pode, se não houver austeridade fiscal, ou seja, se o orçamento não for equilibrado, se o governo começar a gastar mais do que é possível, se não houver a possibilidade de restabelecer certas linhas de crédito no exterior, isso não depende só de nós. Né? Se não houver também uma compreensão de que não há nenhuma razão para essa taxa de dólar ser tão elevada assim, se todos esses fatores se unirem, há risco de aumentar a inflação. Mas,
Deixa eu só contar uma coisa. Eu conversei com o Lula, acho que em novembro de 98. Ele me pintou um quadro de tragédia naquela ocasião. Eu tinha ganho a eleição. Eu digo, você está enganado. Eu acho que você está supondo que não vai haver a reação do governo. O governo vai reagir. A mesma coisa eu digo com relação ao governo do Lula. Ele vai ter que reagir, como eu reagiria. E se eles forem competentes, como eu quero que sejam, serão capazes de evitar que volte a inflação. Eu não tenho nenhum medo havendo competência. Presidente, a gente viu agora há pouco, aqui no Jornal Nacional, que o governo conseguiu cumprir as suas contas, até com folga, do superávit primário. Agora, especula-se que nas revisões de metas, agora em novembro, o fundo possa vir a pedir um superávit até maior. O senhor acha que isso é politicamente viável? Eu acho difícil. Sinceramente, eu acho difícil. Eu acho que quando nós começamos a negociar essas metas, nós negociamos até mais baixas. Eu acho que o governo tem que ser bastante duro nas negociações com o fundo e não é boa política começar prometendo que vai aumentar o superávit primário, porque pode não ter condição de fazer isso. Né? Agora, é claro que o governo tem que ser consciente. Se não for possível o dólar continuar escalando, se não for possível fazer mais corte de gasto, aí não tem outro jeito, a não ser aumentar o superávit primário. Mas, de novo, eu acho que isso vai depender muito da habilidade dos negociadores, por um lado, nesse momento de novembro ainda seremos nós, mas aí sim, ouvindo na transição a opinião do novo governo, porque ele é que vai ter que gerir as contas públicas no ano que vem. Mas havendo boa negociação e capacidade de governar, de administrar bem o orçamento, não há perigo. Foi divulgado um estudo do economista Fábio Giambiadi que mostra que, na verdade, esse superávit que o governo atingiu é muito mais por um aumento de arrecadação, um aumento de receita, do que propriamente por um corte de gastos. Para o ano que vem, já existe uma queda de arrecadação prevista, porque alíquotas de impostos vão ser menores. O orçamento da União é um orçamento engessado. O senhor acha que politicamente e tecnicamente é viável atingir um superávit maior no ano que vem? Bom, eu acho que dentro de certos limites é possível, eu não quero. Eu acho que nós devemos fazer tudo para evitar mais sacrifício à máquina pública, pela razão que já foi mencionado por você. Ou seja, o orçamento é muito engessado. O governo não pode dispor de recursos, porque já são automaticamente transferidos para os aposentados. Olha aqui, só funcionário público e aposentados do setor público, isso consome 1/3 do orçamento. 70 e tantos bilhões de dólares. Então, isso aí já limita muito. Transferências para os estados, etc, etc. Então, o superávit... Mas tem como desengessar o orçamento, presidente? Nessa reforma da Previdência, por um lado. Depois, tirar certas vinculações, como nós tentamos, eu fiz no primeiro... Lá atrás, quando viemos no Plano Real, depende do Congresso, não é? Mas está tudo vinculado. Tem verba vinculada para a saúde. Você acha que é possível propor desvincular a verba para a saúde? Você acha que alguém vai aceitar isso? Então, a margem de manobra é muito pequena. Por isso que nós não podemos, eu não pude dar os aumentos que eu gostaria, nem do salário mínimo, nem para o funcionalismo, porque não tem como, a não ser produzindo inflação que cai sobre o povo. Então, isso tem que ser um processo lento de avanço. Não é? Nós já avançamos bastante, mas é preciso avançar mais. Eu espero, o governo está demonstrando sinais do Lula, não o governo, os que estão negociando, sinais de compreensão desse problema. Tudo que era criticado antes, agora não é mais criticado. É isso? Presidente, já que o senhor está falando de crítica, a gente poderia, o senhor está dizendo sempre que gostaria que o PSDB não fizesse a oposição que o PT fez ao seu governo. Sim. Que momentos o senhor destacaria que a oposição poderia ter agido diferente? Por exemplo, na reforma da Previdência, que não foi contra tudo. Por exemplo, na questão do Fundef da educação, que também votaram contra. Por exemplo, a não pedir aumentos de salário mínimo, que eu não poderia dar, e simplesmente para me obrigar a dizer não, para ficar indisposto com a opinião pública, como se fosse uma vontade minha. Quer dizer, em vários momentos, houve uma atitude assim bastante, quase agressiva, como se houvesse de um lado a maldade e do outro lado a bondade. Agora mudamos de lado. Mas eu não gostaria que os partidos que venham a fazer oposição ao governo cumpra esse mesmo papel, que eu acho que ele não é construtivo para o Brasil. Presidente, o senhor acha que é possível essa oposição light, essa oposição responsável? Quer dizer, o senhor encontrou nesses 8 anos algum partido que exerceu o tipo de oposição que o senhor gostaria que o PSDB exercesse? Olha, o PFL fez isso. Depois que ficou independente, não fez uma política de terra arrasada. Tá? Eu acho que é possível. Isso não quer dizer que não vai se opor a quê? Ideias. Quando as propostas são contrárias àquilo que se defende, se vota contra. Mas quando as propostas são favoráveis ao que se defende, aí não se pode ser contra. Isso é que eu cobro, no caso da oposição que eu tive. Mesmo propostas que eram beneficiosas para a educação, votavam contra. Para quê? Por quê? Quando se dizia estamos avançando na reforma agrária, diziam que não. Agora eu vejo que
o MST está querendo assentar 100 mil pessoas no campo. Era o que nós estávamos assentando. Por que não? Vamos votar a favor. Não é? Eu acho que é preciso ter sempre razoabilidade na oposição, mas com firmeza. No momento em que o governo caminhar para um lado, para um rumo que seja contrário às nossas convicções sobre o que é melhor para o Brasil, votamos contra. Presidente, o dia 1º de janeiro se aproxima. Eu gostaria de saber do senhor qual é o seu plano, o seu futuro político a partir do dia 2 de janeiro de 2003. Bem, se você perguntasse sobre o meu futuro, eu responderia com facilidade. O futuro político, eu acho o seguinte, uma pessoa Mas o senhor planeja continuar na vida partidária? Sim, eu vou falar. Uma pessoa que exerceu 8 anos o mandato, nenhum brasileiro passou tanto tempo na presidência da República democraticamente. Bom, em segundo lugar, mesmo antes disso, eu tinha responsabilidades pesadas como ministro do Exterior e da Fazenda, 10 anos. Eu acho que, e eu tenho 71 anos, ainda tenho energia intelectual, pretendo continuar trabalhando do ponto de vista intelectual e não vou me furtar a ter uma atividade pública, tomar partido, dizer o que eu penso, continuarei como presidente de honra do PSDB, mas eu não acho que um ex-presidente deva estar no dia a dia da política. Não estou criticando a ninguém, cada um faz o seu rumo e toma suas decisões. No meu caso, eu não acho que eu deva estar no dia a dia da política, porque isso, primeiro, atrapalha a emergência de novas lideranças, né? E, por outro lado, eu acho que o ex-presidente é um recurso da nação e do Estado. Em momentos que forem importantes para o Brasil e para o Estado brasileiro, independentemente do governo, o presidente pode ajudar, se for solicitado, né? E se não for, pode ajudar emitindo suas opiniões, mas não com a frequência diária para estar aí nessa rinha permanente. Ainda mais é natural que um novo governo altere muita coisa do governo anterior. Se eu estiver na vida pública diária, eu vou estar o tempo todo reclamando. E não é justo. Eu acho que a gente tem que dar espaço para que o novo governo faça o que ele acha que deve fazer. E aí nós vamos avaliando, fez bem, fez mal, né? Mas eu não creio que eu deva estar nessa luta pequena. Mas não vou me furtar a continuar muito ativo pensando no Brasil e no mundo, porque eu tenho um papel internacional que eu quero exercer também, né? Alguns brasileiros têm essa possibilidade. Não, eu fui convidado para ser assessor especial do secretário-geral da ONU. Isso é algo que eu posso insistir, mas não para ir para a ONU, para ter missões especiais aqui na nossa região, mesmo fora dela, para organizar algum grupo de trabalho sobre temas importantes, sobre globalização ou o que seja, né? Mas eu vou estar baseado em São Paulo. Eu tenho muitos convites de universidades, alguns muito generosos, que querem que eu seja professor, full time, não sei o quê, muitos nos Estados Unidos, na Europa, e eu vou escolher ainda, eu teria alguma atividade universitária, mas não permanentemente, porque já tive bastante, e vou organizar um pequeno centro onde eu vou doar a minha biblioteca e os papéis presidenciais que eu tenho, que são muitos, é um arquivo imenso, vou fazer uma espécie de ONG, fundação, e o destino disso será a Universidade de São Paulo. Quer dizer, tudo que eu recolher e o que é meu, que eu vou doar, também tudo nós vamos organizar, terá um lugar de encontro, e isso no futuro passa para a Universidade de São Paulo, ou se ela não quiser, para alguma instituição como o CPDOC, e eu quero dotar essa instituição de recursos, mas repito, que serão públicos, para o público. Presidente, muito obrigada por essa sua entrevista aqui no Jornal Nacional. O nosso jornal termina por aqui. Uma boa noite para todos vocês que estão em casa. Boa noite para o senhor. Boa noite, William. Boa noite. Presidente, agradeço mais uma vez. Uma boa noite para o senhor. Uma boa noite a todos. O Jornal Nacional volta amanhã.